Bom, boa noite, Sônia. Pois é, vocês, pelo que eu vi nos comentários, também não estavam ouvindo a Sônia, né? Então a gente. Eu consegui fazer leitura labial, fui Meu Deus. sagaz e consegui ver. Desculpa, pessoal. Pelo amor de Deus, me desculpa. Ai, que hilário. Você me dá um momentinho? Claro, Sônia. Você me dá um comece de momentinho? novo. Óbvio Primeiro, que sim. primeiro para eu Que maravilhoso. Primeiro para ô, professora Aurélia, tinha que acontecer, né? A gente falando do microfone. Gente, Eu falo que eles são traiçoeiros. gente, me dá um momentinho só. Primeiro para pedir desculpa a todo mundo. Segundo, para cumprimentar todos vocês. Cumprimento a todos os alunos, cumprimento aos coordenadores de polo, cumprimento aos nossos tutores presenciais e à distância que estão aqui. Aproveito para cumprimentar mais uma vez o professor Aurélio e o professor Fernando, né? E justificando aqui a ausência da professora Patrícia, que ela teve aula hoje, uma aula da qual ela não pôde estar ausente, né? Então, ela pediu que a gente deixe um abraço a todos vocês e que vocês vão estar na companhia de dois professores, dois grandes professores que vão estar nessa caminhada, nesse semestre com vocês, que é o professor Fernando e a professora Aurélia, que vai estar falando hoje sobre o desafio tecnológico e o ensino, né? Que vai nos dar boas dicas de como usar as ferramentas tecnológicas em nosso favor, principalmente nesse momento que a gente está precisando, que a gente tanto está fazendo uso, né, da tecnologia nos dias atuais, né? Então, vocês vão estar em boa companhia. Eu já passo para o professor Fernando, ele que vai iniciar esse nosso bate-papo, e aproveitar mais uma vez e pedir, gente, desculpa, viu? Professor Fernando, é com você. Obrigado, Sônia. Pessoal, boa noite. Cumprimento a todos e todas, estudantes, professores que também estão aqui. Aurélia, minha querida amiga de mesa. Sônia, nossa secretária. Muito obrigado, Sônia. A Maxi, que está fazendo a nossa transmissão. Maxi, muito obrigado. E quero dizer, antes de qualquer coisa, que uma transmissão online que já começa desse jeito, com emoção, é porque a tendência é ter emoção até o final e a coisa ser divertida, né? Então, eu quero reforçar que isso aqui é uma fala que a gente vai fazer dentro de um recorte que a gente estabeleceu, mas que o objetivo também é dialogar na medida do possível. Então, usem o chat, façam os comentários. Eu estou aqui acompanhando todo mundo e, à medida que for dando para responder, a gente vai usando as contribuições de vocês, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui. E aí a gente vai começar, então, essa fala abordando um pouquinho questões relacionadas à tecnologia, questões relacionadas à aprendizagem. Então, eu, conversando com a professora Aurélia, a gente bateu um papo e, como é que a gente aborda isso, né? E a cabeça vai funcionando
E aí me deu uma ideia, e eu já compartilho isso com vocês desde agora. Eu falei, Aurélia, que tal se a gente falasse um sobre a perspectiva do professor e outro sobre a perspectiva do aluno dentro desse processo de aprendizado, né? E por que eu propus isso? Porque eu sou aluno de curso à distância há muito tempo. Eu estou na minha terceira graduação e dessa vez fazendo ela toda à distância, né? Então eu, por conta disso, quis clamar o meu lugar de estudante, quis falar um pouquinho das coisas que eu percebo, né? E com isso dividir com vocês também uma experiência que faz parte do meu processo formativo, né? Então, às vezes eu dou uma agarrada, porque eu estou olhando os comentários para ver se tem alguma coisa aqui, tá bom? Mas eu estou aqui e estou lá, beleza? Então, antes de começar a minha fala efetivamente, hoje, chegando em casa, eu ouvi uma frase que me instigou muito, depois de eu já ter elaborado tudo o que eu queria falar em tópicos. A experiência depende de limites. E isso me deixou instigadíssimo, provocadíssimo, porque eu falei, gente, eu nunca tinha pensado. O que são limites? O que é experiência? Então, eu vou começar a abordar alguns tópicos aqui com vocês e tentar traçar algumas linhas de raciocínio para ver se no final a gente consegue desenvolver um pouquinho mais essa frase inicial. Mas eu sugiro que vocês pensem nela ou anotem para poder pensar depois. Experiência depende de limites. Bom, e quando a gente está falando do estudante em relação à educação, seja ela qual modalidade for, presencial, à distância, semipresencial, o estudante tem um conjunto de desafios para poder lidar, né? O primeiro deles é o próprio aprendizado. Aprender sempre é um desafio. Agora, quando a gente se coloca na condição de aprendiz, na condição de estudante, na condição de sujeito do dever de aprendizagem, né? Aquela pessoa que está disposta a aprender, ela também precisa estar disposta a lidar com outras questões também, tá? E eu acho que a primeira questão que a gente pode abordar aqui fala da gestão do tempo. E isso, de fato, é uma questão, né? A gente carrega a vida formada por uma série de atributos, trabalho, família, às vezes mais de um trabalho, às vezes viagens, a gente precisa se dividir em 20, né? Tomar conta de alguém da nossa família, dar conta das situações internas da gestão da casa. E como é que a gente coloca mais um compromisso no meio disso, né? Eu vou ter aula, nessas aulas eu estou partindo da perspectiva da construção de um aprendizado, eu preciso, de fato, me entregar a isso, porque eu preciso aprender, e isso demanda tempo. Então, eu acho que a primeira questão que a gente precisa pensar é como é que a gente faz a gestão do tempo? Como é que eu me divido entre trabalho, família, lazer e agora também com as aulas? Se você ainda não se fez essa pergunta, está na hora, porque é importante para a gente se organizar, né? Uma segunda questão que se apresenta quando a gente está num processo, e aí especificamente na educação à distância, é como que a gente faz para lidar com todo esse aparato tecnológico que aparece para a gente, né? É muito comum que a gente se habitue aos ambientes virtuais de aprendizagem, que a gente assista os vídeos dos professores, que a gente faça os exercícios e que a gente consiga nota. Uma vez que essa é a condução tradicional do processo formativo, né? Mas quando a gente está fazendo um curso superior, de alguma maneira, a gente se relaciona muito com a temática. Isso mobiliza a gente, isso traz interesse para a gente quer acompanhar, a gente quer adentrar no assunto, a gente quer bater um papo sobre aquilo, a gente quer conhecer aquilo, a gente quer expandir o conhecimento.
E como que eu faço isso? Me valendo das tecnologias. Ou, talvez expandir um pouquinho mais essa pergunta. As tecnologias que eu estou acessando aqui agora, um computador, o ambiente virtual de aprendizagem, o vídeo do professor e o fórum de dúvidas. Isso é suficiente para eu entender determinado assunto? Ou isso é o que eu devo saber sobre determinado assunto? É uma pergunta que a gente precisa se fazer ao longo do nosso processo formativo. Uma terceira pergunta também que me aparece é sobre se eu estou acessando esse conteúdo assistindo um professor que não está atendendo às minhas demandas, um professor que está compreendendo quais são as demandas que uma turma pode vir a ter, e é em cima dessas demandas que ele está trabalhando a aula. Mas às vezes eu tenho uma demanda tão específica, um questionamento muito específico, um trechinho muito, muito, muito específico que eu deixei passar, que eu, enquanto professor, deixei passar, mas eu, enquanto estudante, queria muito perguntar para o professor aquilo ali, e falar, professor, essa parte eu não entendi. Ou, professor, eu ouvi você falando isso aqui nesse vídeo, e eu me conectei, me lembrei, puxei um assunto da minha experiência de vida, que eu acho que conecta com o que você está dizendo, lembrei de uma situação que pode exemplificar o que você está dizendo, e naquele momento o professor não está ali para poder ouvir isso que você está colocando, né? Então, o que que você faz com essa experiência? O que que você faz com esse acúmulo que você traz? E por último, um último desafio que eu vou colocar é como eu, estudante, vou me aproximar do conteúdo que está sendo debatido nessa aula. Vamos supor que a aula de hoje, vocês estão falando sobre expansão do Império Romano, lá com a professora Ana. E você fala assim, nossa, mas eu não consegui entender isso. Eu não consegui dar conta disso que essa aula especificamente está tratando. E agora? O que eu faço? Eu posso ir para o fórum para poder escrever para a professora Ana, ela vai me responder. Mas eu acho que eu precisava de algum recurso, de alguma coisa para eu conseguir internalizar melhor isso que está sendo debatido. Então, Fernando, quais são os caminhos? E a resposta que eu tenho para te dizer é um monte. E a outra resposta que eu tenho para te dizer é nenhum. Um monte, porque você pode optar por muitas coisas. Mas nenhum, porque eu não posso usar a minha experiência para dizer como é que você tem que aprender. Então, a primeira coisa que eu quero colocar nesse debate, já no sentido das respostas, né? Eu vou falar, a professora Aurélia vai falar, e a gente vai ver se deixa um tempinho no final para a gente conseguir dar conta de algumas questões que apareçam. Esse primeiro movimento que eu compartilho com vocês é a sua jornada é a sua jornada. Ela é sua. Ela é uma construção sua. Então você precisa experienciar essa jornada de aprendizado que você está se colocando, né? Mas lembra, a experiência depende de limites. Daqui a pouco a gente volta nessa frase. Então, você criando os seus processos de aprendizagem, as suas construções, a sua experiência, para que você consiga construir algo, você precisa lançar mão de algumas coisas. Quais são as coisas que você precisa lançar mão? Os tutores, os professores, os recursos didáticos, o que vocês têm à disposição de vocês. São vocês quem constroem, junto com essas peças que estão disponíveis para que vocês usem, construam, cresçam e, a partir daí, signifiquem o aprendizado de vocês. Então, essa é uma sugestão que eu posso contribuir nesse momento, dividir com vocês nesse momento, enquanto estudante da educação à distância.
Uma outra questão que eu quero apontar também é que lá no começo da minha fala eu disse, vou dizer de alguns desafios. Eu falei da gestão do tempo. Como que a gente faz a gestão do tempo? O dia tem 24 horas. Apesar das 24 horas serem muito bem definidas no relógio, dentro da gente, para a gente dar conta de tudo que a gente precisa, existe um turbilhão de coisas acontecendo e as coisas elas não vêm. Ah, vou colocar 10% de intensidade no trabalho, 20% de intensidade na família, 30% de intensidade no lazer, e aí faz a soma e deve dar uns 60, 70, acho que é 60, 40% de intensidade nos estudos. Isso não está posto, isso não existe. Então a gente precisa lançar mão de ferramentas que nos ajudem na gestão do tempo. E como eu disse a vocês, eu sou um estudante e eu tenho ferramentas. Uma delas que eu quero dividir com vocês é isso aqui, ó, um planner semanal que vem escrito segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que são os tempos que a gente tem para fazer a gestão disso tudo que está acontecendo. Eu mostrei para vocês um em branco, né? Porque eu não ia mostrar o preenchido, mas assim, fica tudo cheio. Tem dia que é mais caótico que outros. Mas é uma ferramenta ótima, ajuda bastante a gente. Além disso, o uso de agendas. Agenda no telefone é um outro recurso muito bacana para a gente conseguir fazer a gestão do tempo e dar atenção a tudo aquilo que a gente precisa, tá? Então, quadros daquele negócio que faz rolha, aquele negócio é ótimo. Você espeta o percevejozinho nele, depois você tira, né? Aquilo aí, depois alguém me ajuda aí no chat, como é que é o nome? Cortiça, lembrei, ó, que maravilhoso. Quadro de cortiça, aquilo é ótimo para a gente poder planejar, colocar o que é prioridade para a gente trabalhar, né? Isso é uma outra ferramenta muito bacana que eu gosto muito. Além disso, em relação aos desafios tecnológicos, você está no AVA, você tem dificuldade de mexer com as ferramentas que estão ali. Converse com o tutor, converse com o professor, converse com os colegas de vocês. Quem está fazendo os cursos, quem está fazendo o curso com vocês, também é um aliado no processo de compreender o espaço em que você está inserido. Dialogue, fale, verbalize as suas dificuldades, para que as pessoas consigam te ajudar. Se por algum motivo você não conseguiu verbalizar o que você está precisando, a sua demanda, eu te sugiro entrar no Google e digitar qual problema você está tendo. E o Google vai te dar uma resposta. Entrar no YouTube e dizer qual problema você está tendo. O YouTube provavelmente vai te dar uma resposta. Algumas questões são visuais, outras questões são de leitura. Busquem informação. Não fiquem sujeitos, não fiquem reféns de uma tecnologia que vocês talvez tenham alguma dificuldade, que vocês não consigam usar. Lancem mão daquilo que vocês têm. Ferramentas de vídeo, ferramentas de áudio, coisas escritas. O Google e o YouTube são ótimos, desde que a gente saiba como utilizá-los, tá? Busquem soluções, dialoguem com as pessoas. Isso é um processo essencial. Meu maior desafio tecnológico eu vou falar daqui a pouco, Maicon, mas é divertido. Mas daqui a pouquinho eu vou tocar nesse tema. Só vou terminar esse raciocínio aqui rapidinho, tá? Mas eu prometo que eu vou falar dos desafios. O modelo de aprendizado. Um esforço que nós, professores, temos quando a gente está falando de construção de aprendizado, é entender que quem é protagonista do aprendizado é quem está aprendendo. E eu estou compartilhando com vocês enquanto professor e enquanto estudante. Nós, professores, somos eternos estudantes porque os problemas do mundo mudam e o professor muda junto com os problemas do mundo. E a gente não recebe cartilha dizendo como é que a gente faz para mudar. E você, estudante, também não vai receber cartilha para saber como é que faz para mudar.
a gente busca os aprendizados juntos, o estudante, a estudante, tem muito que nos ensinar enquanto professores. Isso é uma relação de troca, não é uma relação de sobreposição. O que eu digo enquanto professor não é verdade absoluta. Você não é estudante e que o professor não tem que dar ouvido para aquilo que você está falando, né? É uma relação de troca. Usem as ferramentas que vocês têm para construir o aprendizado de vocês. Isso é muito importante. Não se limitem ao ambiente virtual de aprendizagem. Saiam daqui e expandam o conhecimento de vocês. No âmbito digital, a gente tem uma série de coisas, mas a gente também tem no âmbito físico, ó, livro ainda é publicado, ainda é usado, a gente precisa recorrer a eles, tá? Outra coisa que eu acho que é importantíssima, busquem ferramentas auxiliares. Eu já falei dos vídeos, já falei do Google para poder buscar soluções dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Agora eu vou expandir. Busquem vídeos, busquem artigos, busquem materiais de qualidade para estudar. Digitem no Google, expansão do Império Romano, artigo. Coloquem o sobrenome dos professores de vocês. Vejam os currículos dos professores de vocês, com quem eles estão dialogando, para você buscar autores que façam sentido na construção do aprendizado de vocês, para não cair em conteúdos que estão disponíveis aí na internet, que a gente não sabe até onde aquilo ali tem coerência, a partir de onde aquilo ali pode ser perigoso. Converse com os professores, com os tutores, com os colegas e busquem material de qualidade. Outra coisa que eu tenho usado muito para facilitar os meus processos de aprendizagem é podcast. Eu ouço podcast com muita frequência, com assuntos que dialogam com temáticas que eu estou estudando, tá? E a gente tem hoje um nível de especialização de podcasts muito bacana, tá? Eu costumo entrar em perfis que debatem história no Instagram para fazer uma análise do que eles estão colocando ali, se eles estão apresentando algum autor que eu não conheço, tá? Vídeos no YouTube com muita parcimônia. Busquem vídeos que tragam na descrição do vídeo as referências bibliográficas que foram usadas. Acessem as referências bibliográficas e construam o seu processo de aprendizado com esses recursos didáticos auxiliares. E, por último, usem as ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem. O fórum de dúvidas, ele tem uma função para você colocar suas dúvidas. É o que está escrito. Usa. E aí, mais cedo, alguém me perguntou, professor, qual foi o seu maior desafio no estudo tecnológico? Foi usar o fórum enquanto espaço para tirar dúvidas. Porque eu achava que o fórum era um espaço para eu preencher atividades e nunca mais voltar lá. E aí eu fui ver que outras pessoas tinham as dúvidas que eu tinha, outras pessoas dialogavam no fórum, os conhecimentos apareciam e eu ficava com um aprendizado insuficiente naquele quesito. Então, a sugestão que eu estou dando para vocês é: usem os fóruns. Eles são muito, muito, muito importantes. É a ferramenta, o fórum, de comunicação entre você, o professor, o tutor, os colegas. É hora que a gente conversa. Então, não abram mão desse tipo de ferramenta. E aí, eu quero voltar para aquela primeira pergunta que eu fiz, ou a primeira fala que eu fiz. Experiência depende de limites. Para eu aprender, eu preciso limitar o meu tempo com outras coisas, porque eu preciso estudar. Eu preciso limitar até onde eu vou no aprendizado, porque eu preciso focar no que está acontecendo aqui agora. E eu não dou conta de compreender o universo de uma vez só. O aprendizado, ele é todo dia um tijolinho a mais naquilo que a gente está fazendo. Eu preciso
pensar como eu posso me tornar protagonista do meu estudo a partir dos meus limites. Eu aprendo melhor vendo, eu aprendo melhor ouvindo, eu aprendo melhor lendo, eu aprendo melhor escrevendo. Eu preciso experienciar todas as ferramentas para ver aquela que eu tenho maior facilidade de aprendizado. E por último, eu preciso conversar, dialogar, me expressar. E eu tenho que saber quais são os limites do espaço que eu estou me expressando. Eu tenho que colocar ali coisas importantes, coisas relevantes, e que possam ajudar não só na construção do meu aprendizado, mas dos colegas também, né? Então, a experiência, ela sempre vai depender de limites. Mas o que eu acho que é interessante é que grande parte desses limites, quem delimita é a gente. Então, eu desejo a vocês um ótimo percurso nesse período de formação. Eu desejo a vocês muita força para o protagonismo de aprendizado. Eu desejo a vocês resiliência, apesar de resiliência às vezes ser uma coisa muito pesada, né? Mas para a gente que está fazendo a gestão do tempo, resiliência é muito, muito importante. E eu encontro vocês nas nossas aulas, tá bem? Aurélia, vem falar um pouquinho agora para a gente. Obrigada, professor Fernando. Boa noite a todas, a todos, a todos. Meu nome é Aurélia. Queria cumprimentar primeiro todos que estão aqui presentes, alunos e alunas. O professor Fernando, que fez essas recomendações maravilhosas para qualquer aluno de EAD, né? Recomendações de ouro, eu diria. Guardaria elas no fundo do coração. São falas muito importantes as que o Fernando trouxe. E ele me desafiou, por falar em desafios, ele me desafiou hoje, um desafio incrível que eu adorei, que foi da gente dividir essa fala dessa maneira, ele falar como seriam os desafios do ponto de vista do aluno, e eu trazer a vocês, que serão futuros professores, né, falar a vocês como futuros professores, como é esse desafio do ponto de vista da docência. E eu acho que, para começo de conversa, eu não vou eu preparei para vocês um texto, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu não posso perder a oportunidade de lembrar o início dessa nossa reunião, com um ruído, com um problema de comunicação, com um microfone que falha, né? A gente tem, nos nossos desafios, várias questões que elas são inerentes a esse processo, a esse momento de transição na nossa socialização, na nossa comunicação, né? E um deles, que eu acho bem curioso, é a diferença geracional, que eu vou falar sobre ela no começo do nosso texto. O Fernando chegou aqui dizendo que ele falaria, né, olhando o chat, e ao mesmo tempo ele totalmente desenvolto, né, uma pessoa jovem como ele, que está com muito mais intimidade com as novas tecnologias, tem com relação a esse meio uma sensação, mesmo assim, uma sensação emocional, uma relação totalmente diferente da minha. Eu, por minha vez, fico nervosa quando falo ao vivo, tenho 30 anos de chão de sala de aula, mas eu não tenho essa desenvoltura, não carrego comigo essa facilidade, e a gente vai falar um pouco nesse texto que eu preparei para vocês sobre exatamente isso, e eu vou me dar aqui, né, pedir desculpas a todos por não ser tão desenvolto, e vou ler o texto que eu preparei para vocês. O texto começa assim, né? Os desafios que os professores enfrentam diante das novas tecnologias na educação. O primeiro grande desafio, eu diria, é exatamente um desafio geracional. É um desafio do domínio dos usos tecnológicos por um grupo enorme de professores, né? Baby boomers, geração X, geração Y, aqueles professores que não nasceram com a internet nas suas vidas, né? Professores que são neodigitais, ou a famosa geração Z, né, nascidos no final dos anos 90 para cá, vão olhar, eu acho que para a gente no futuro com interesse antropológico, sobre como que a gente se virou, né, nessa situação tão difícil para nós. A gente tem que pensar, por exemplo, na criatividade incrível envolvida nas gambiarras que nós, que não somos neodigitais, criamos para a gente se resolver com os nossos problemas tecnológicos, né? Então, o primeiro desafio, eu diria que é dominar os novos códigos e expressar-se, né, expressar uma aula em uma nova linguagem,
nova para nós, né, que somos não neodigitais. Quando você nasceu diante de uma linguagem, né, e acompanhou e acompanha cada movimento e cada mudança dessa linguagem, é muito mais fácil para você fazer criar sua expressão dentro dela, né? Imagina lá uma criança que ganhou um violão na sua primeira infância, que atravessou toda a sua vida familiar tocando e ouvindo as pessoas tocarem, assistindo aulas, né, treinando, ensaiando, né, passou sua vida inteira e chegou à sua vida adulta como um músico, né? Imagina como ele domina esse instrumento. Agora, pensa se hoje eu, que nunca tive nenhuma educação musical, ganho um violão. Quanto tempo será que eu levo para tocar uma música do Legião Urbana? Né? Quanto tempo será que eu levo para ter algum domínio do instrumento? Será que eu terei facilidade com isso? Eu posso até ficar muito boa nisso, né? Se eu me esforçar muito, com intensidade, porque essa não é uma linguagem que eu carreguei comigo durante toda a minha vida. Né? A facilidade de se expressar em uma linguagem, né, de dominar um instrumento, tem muita relação com este tempo que você vivenciou dentro dele. Então, o primeiro desafio do professor que eu queria destacar aqui hoje é o desafio dessa geração de professores que não tem a intimidade com as novas tecnologias, não nasceu com elas, né? Esse professor, né, ele pode se esforçar, ele pode conseguir realizar muito, mas ele precisa da paciência do aluno. E ele precisa que algumas vezes o seu aluno te dê apoio técnico, né? É também fácil olhar para esse professor que não domina as novas tecnologias como uma espécie de dinossauro, é um ser em vias de extinção. O detalhe é que somos mesmo, estamos em vias de extinção. Novos professores estão nascendo todos os dias, como vocês que estão aqui iniciando, né, uma formação que leva à docência. A maior parte deles, grande, é com muito mais habilidade, facilidade para usar as novas tecnologias. Então, a cada aposentadoria, né, nós que fizemos uso de datilografia, que rodamos prova em mimeógrafo, que encaramos retroprojetor como instrumento muito sofisticado de trabalho, né, a cada aposentadoria nós vamos ficando longe e vai se renovando, digamos assim, esse corpo docente que vai chegando com muito mais intimidade. No entanto, vai demorar para a gente sair, né, digamos, sair de linha, viu? Vai demorar muito tempo. E aí o que vai acontecer? Nós precisamos de ajuda com relação aos usos tecnológicos. E principalmente o professor hoje precisa de empatia por parte dos alunos e por parte dos colegas mais jovens, porque é importante que os alunos compreendam, sem nenhum susto, as limitações dos usos tecnológicos de gerações que não nasceram no mundo com a internet. Isso vai passar, né, uma fatalidade da vida, mas tenham paciência conosco e ajudem os professores nesse desafio, e quando professores, né, quando vocês estiverem enfrentando desafios, apertem a mão dos seus alunos, ninguém solta a mão de ninguém. Aprender com os alunos é sempre muito desejável, né? Só respondendo a uma questão, por exemplo, sobre quando eu iniciei o meu processo como pessoa mais próxima, um pouco mais próxima das tecnologias, isso aconteceu exatamente no período da minha vida em que eu fui professora de língua portuguesa num curso de formação de alunos em sistema de informação. Então, eu passei 5 anos da minha vida convivendo com alunos de tecnologia, e foram eles que me trouxeram isso. É na troca com os meus alunos que eu consegui vencer muitas limitações, ainda tenho inúmeras limitações, às vezes os colegas acham que por causa da minha curiosidade que eu tenho algum grande domínio, eu não tenho, né? Hoje eu ouvi muito feliz alguns elogios de vocês sobre o nosso form de presença, aprendi a fazer hoje, tá, gente? Foi hoje mesmo. O aprendizado é no dia, é na hora da necessidade. E não há um grande domínio. A gente não pode esperar um grande domínio, eu acho, das novas tecnologias para a gente começar a usar, para a gente começar a se interessar por elas. E, principalmente, o professor deve contar com o seu aluno. O aluno traz, pela diferença geracional, ele vai trazer enormes benefícios de aprendizado ao professor que se interessa pelo que o aluno vem dizer a respeito dessas questões tecnológicas. Então, vocês, como professores, ouçam sempre os alunos mais jovens. Eles sempre ensinam coisas incríveis sobre linguagens novas, porque eles são natos dessas linguagens, né? O segundo desafio que eu destaco para vocês aqui, que é um desafio, eu diria, um pouco doloroso, é o desafio de todos os professores. Todos, inclusive vocês, aqui em breve, né? É o de não ser substituído por um robô, de alcançar uma comunicação real com os alunos, apesar da distância.
E apesar mesmo, porque a gente quer ter encontro, né? A gente gosta do encontro, devemos ter encontros planejados. Mas não é só a crise sanitária que nos coloca diante da EAD. Outras limitações tornam a educação à distância uma oportunidade muito valiosa para a educação, para reunir pessoas em torno de saberes, né? Apesar das dificuldades impostas pelo tempo, pelo espaço e por outras constrições sociais, né? Então, a educação à distância ela é uma oportunidade, mas a mesma extrema e variada oferta de recursos tecnológicos que podem nos auxiliar no exercício da docência online pode se colocar como empecilho até ameaça ao exercício da docência, dependendo da intenção dos emissores e de instituições de ensino comerciais que têm um feroz apetite por lucro dentro da educação como mercado. Ou seja, a gente precisa praticar uma comunicação real, uma educação feita por pessoas, para pessoas e com pessoas, em que os recursos tecnológicos não sejam usados para substituir o trabalho docente. Para apoiá-lo em tarefas, sim, mas nunca, né, fazer com que o professor perca a sua autonomia em relação, por exemplo, ao planejamento. E, sobretudo, que nunca se permita que os currículos, programas, planos de cursos fiquem homogeneizados, né, que se passe um rolo compressor sobre eles. Defender o plano pedagógico assinado pelo docente, pensado unicamente para cada situação de um contexto educacional, criado para cada perfil de aluno e para cada turma, isso é muito importante para nós nesse momento de vida político em relação às tecnologias. Trazendo uma figura aqui para a nossa ilustração, né, lá da literatura norte-americana, o Asimov, né, o grande mestre americano da literatura de ficção científica, né, digamos com ele que um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. É uma primeira lei de Asimov. Mas isso, gente, se coloca também na vida real de uma forma muito interessante, né? Assim, quando a gente está lidando com as novas tecnologias, quando a gente está lidando, por exemplo, com a automação, a gente tem que ter muito cuidado e muito critério, né? Não deixar nunca que robôs se tornem professores. É muito importante isso, é muito desafiante ter uma postura política de defesa do planejamento docente, do exercício docente, do resguardo das nossas condições de trabalho como categoria, né? Nós não podemos jamais deixar que as tecnologias se voltem contra nós e se sobreponham aos profissionais que pensam, pesquisam, planejam e constroem educação pessoa a pessoa. Eu trouxe aqui, destaquei um trecho, um pequeno trecho, um parágrafo de uma notícia de jornal relativamente recente sobre um evento estupendamente estranho, né? Leio para vocês. Após semanas cursando uma matéria de História da Arte online, o aluno de uma universidade canadense teve uma dúvida sobre uma das aulas e tentou procurar o contato do professor que lecionava o curso. Contudo, o estudante acabou descobrindo que, na realidade, o docente estava morto. Não parece uma aula, segundo o estudante, parece um desses sites de ensino remoto, pontua. De acordo com o portal, não é ilegal que os países, tralalá, não é ilegal que os conteúdos gerados por professores sejam utilizados mesmo após a morte deles, né? Isso é uma questão e um evento estranho sobre o qual a gente deve pensar nessas novas condições tecnológicas que nós vivemos, né? Enfim, conhecer as direções políticas que vão sendo tomadas em relação a esse tema, né, como professores, não se omitir, defender a docência aos ataques que o mercado da educação vem lhe impondo. Isso é um desafio imenso para nós, né? O terceiro desafio que eu destaco para hoje é o desafio de não morrer trabalhando. O Fernando falou muito bem sobre a gestão do tempo, e eu vou destacar aqui a questão da gestão do tempo de você como professor no seu futuro, né? Talvez não tão distante, né, que esse futuro seja, né, bastante breve e que você venha para a docência com a gente. O desafio de não morrer trabalhando, de dividir o seu trabalho numa docência coletiva, né, de encarar o tutor como seu colega professor e de ser produtivo como uma pessoa e não como um robô. Tá? A gente sabe que a educação, né, sempre alegou ao professor trabalho doméstico, o professor sempre levou trabalho para casa, isso não é nenhuma novidade. Só que, nas condições em que o trabalho docente é mediado por tecnologias, redes sociais, o que acontece? É que o trabalho está na sua casa, você não precisa levar para casa, né? A gente não precisa, porque ele está todo lá, no computador, no quarto, no celular. Por onde você, professor da educação à distância, olhe, poderá encontrar o seu trabalho. No entanto, a saúde, a família, os amigos precisam de você.
a sua vida precisa de sua atenção, não só o seu trabalho. Então, ter disciplina com relação ao tempo não é uma coisa útil só para o aluno. Essa disciplina em relação ao tempo é necessária demais ao professor. Ter horários regulares, né? Olhar, por exemplo, nossa sala e ter uma hora certa. Vocês verão que comigo será assim, eu terei uma hora certa para olhar o AVA todos os dias, de segunda a sexta. Todos os dias olhar o AVA sempre na mesma hora, para ter uma regularidade. Essas regularidades elas vão nos ajudando a atravessar a rotina diária, né? Sem ficar se sentindo obsediado, oprimido, né? Estressado com relação ao seu excesso de trabalho. Né? Então, há algumas questões como ter acordo sobre a comunicação com os alunos, respeitar, mesmo que ninguém está te cobrando, respeitar os acordos internos que a gente faz com a gente mesmo, nós como professores, né? E saber que a gente precisa estar presente no AVA, fazer uso dele diariamente, e não só fazer uso do AVA, né? O Fernando destacou fantasticamente o uso, por exemplo, do fórum. O fórum é um lugar de trocar ideia, de conversar, de ver muita gente lá no Facebook, se derretendo naqueles comentários do Facebook, batendo boca, conversando, interagindo intensamente, e às vezes a gente chega lá no fórum e não consegue ver esse engajamento das pessoas na comunicação. O fórum é lugar de bater um papo mesmo, de colocar suas questões, trazer suas ideias, tirar suas dúvidas. É um lugar de estar, né? E eu destacaria um outro lugar que o professor pode usar dentro do AVA com mais frequência, que são as mensagens. Professores e alunos trocarem mensagens dentro do AVA, né? É muito mais interessante para o registro acadêmico, para toda a situação do nosso trabalho, do que ficar transformando tudo em grupo de WhatsApp, né? E a gente se desmanchar. Parece que o WhatsApp está ficando extremamente sobrecarregado hoje. Eu acho que ter essa sessão, usar a mensagem com os alunos frequentemente e ter uma atenção ao AVA, né, diária, é muito importante para o professor, que ela não seja no sábado e no domingo, né? Os acordos de comunicação então, são necessários, a gente precisa respeitar os limites humanos, né? Ensinando com um exemplo, que há um ambiente e uma hora para cada tipo de comunicação. Embora a comunicação educacional seja importantíssima, é preciso separá-la da sua vida pessoal. A facilidade com que as tecnologias nos impõem, assim, para superarmos, por exemplo, obstáculos espaciais, ela não nos dá para resolver as questões do tempo. Eu acho que é proporcional, a facilidade com que te traz, com que a tecnologia te traz essa questão de romper com a distância, estarmos, por exemplo, aqui todos conversando hoje, ela não te ajuda com relação ao tempo, não. Com relação ao seu tempo, a administração das 24 horas lá do seu dia, só você é que poderá fazer como aluno ou como professor. E seja como aluno, seja como professor, isso é realmente muito importante. E eu destaco um último desafio, né, sobre o qual eu gostaria de colocar aí aberto para vocês conversarem, perguntarem e a gente comentar aqui, é o desafio de lutar pela inclusão digital. Né? Nós, com muita certeza, teremos aqui uma turma de professores formados que poderão atuar, né, na educação à distância. A educação à distância, provavelmente, ao que tudo indica, será uma educação muito praticada daqui adiante, e que é um campo de trabalho para vocês, mas para essa educação poder realmente ser transformadora, né? Hoje, no Dia da Educação, né? Vamos lembrar essa situação, né? É preciso que ela seja justa, né? É preciso que a gente tenha inclusão digital no campo, na floresta, nas periferias, morros, todas as comunidades socialmente vulneráveis. É preciso que a gente tenha inclusão digital. Através da inclusão digital e de uma educação à distância feita por pessoas com seriedade, nós podemos fazer realmente muito mais pela educação. Né? Essas são as palavras que eu anotei, né, aqui para a gente falar hoje. Peço desculpa por ter lido assim, para poder me sentir mais à vontade. E queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso, viu? Depois eu vou disponibilizar um texto para vocês lá na minha sala sobre essa fala e colocar num fórum para a gente conversar sobre isso, sobretudo sobre a questão do quarto desafio, que é o da inclusão digital como uma bandeira nossa, das pessoas da educação à distância. Então, fico aqui e eu vou passar ao Fernando, se ele quer comentar, dialogar, ou a Sônia, ou se a gente pode, de repente, aqui estar observando algumas falas dos alunos. Sônia, você quer falar antes de mim ou eu falo?
Professor Fernando, pode ser com você, porque os alunos, de repente, têm alguma coisa, está perguntando, você vai respondendo os alunos. Tá bem. Eu estou aqui acompanhando as mensagens do chat, todo mundo te parabenizando muito, Aurélia, e é unívoco. Todos querem o texto, porque a sua fala foi maravilhosa, e isso é uma coisa muito, muito importante, muito bacana, e eu acho que para a gente pensar, né, esse quarto elemento que você fala, de, de uma dignidade de acesso à educação por meio do uso tecnológico, né? Isso é muito importante, isso é muito necessário. E eu queria, assim, eu sei que você vai falar disso na aula, mas é porque a gente está aqui conversando, e como foram muitos os retornos, assim, eu queria só que você desse para a gente um panorama, uma vez que você tem uma experiência, inclusive, nesse tipo de trabalho, né? Como é que a gente pode, enquanto professor, enquanto estudante, garantir esse acesso à tecnologia de uma forma coerente, de uma forma que produza de fato um sentido, para que a gente garanta, portanto, a acessibilidade às pessoas? E quais são as dicas que você pode dar para quem está aqui com a gente para pensar? Eu vou usar a tecnologia, como é que eu posso usar isso de uma forma mais bacana, assim, né? Uma vez que também não são só os estudantes que estão aqui, a gente está falando para uma comunidade toda, então acho que é um debate legal, assim. Pode ser? Obrigada, Fernando. Claro, eu adoro. Você me ajuda a me conduzir. Olha, eu acho que a primeira coisa importantíssima em qualquer situação de educação, e aí que eu não separo nunca, para mim, assim, não há uma ruptura, né, entre educação à distância, educação presencial, educação híbrida, em relação a essa necessidade. Qualquer momento em que a gente vai trabalhar com a educação, a gente precisa conhecer o perfil do aluno. É a primeira questão que está sobre qualquer processo de comunicação. Eu sou um emissor, vou falar para o Fernando, eu preciso saber quem é o Fernando, eu vou estudar com... Você falou para os alunos, olha, observe, coloca o nome do seu professor lá no Google, veja o que ele escreve, com quem ele cita. Quer dizer, essa questão de assim, saber que o interlocutor, né, o emissor e o receptor se trocam, né, o aluno também espero que seja, né, nas metodologias ativas, ele também é emissor, né, mas nós, como no momento em de emissores e receptores no processo comunicativo, precisamos saber com quem estamos falando. Isso é um princípio básico da comunicação. E assim, como a gente vive uma sociedade em que o culto ao ego e ao eu é muito grande, né? Ele é muito excessivo, a gente está vivendo uma sociedade que as pessoas expressam sobre si, né? Há mais expressão sobre si do que investigação sobre o outro, né? Eu acho que a interação é muito menor do que a pura expressão sem diálogo. E na educação, a gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que saber exatamente quem está no processo comunicativo, isso vai ser central no nosso curso. Nós vamos conversar sobre esses papéis comunicativos, entende? E que, como comunicadores, numa situação de comunicação que é especial, não é uma situação de comunicação qualquer, porque como resultado dela eu quero que tenha um processo de aprendizagem. Então, não é simples comunicação de uma informação, é um processo de comunicação especial em que a gente aceita se fazer mudanças uns nos outros, a gente aceita se afetar. E tem que ser mútuo, né? Tem que ser mútuo, senão não é comunicativo, não acontece de fato. Aí, senão é com os robôs, né? Então, se a gente vai se afetar num processo comunicativo, se conhecer, se trocar ideias e conversar, eu preciso saber quem é o aluno. Então, por exemplo, na nossa turma, nós temos um formulário que está correndo na turma para a gente conhecer o perfil tecnológico do aluno. Em outros momentos, a gente poderá, durante o curso, criar outros formulários e outras maneiras e momentos de conversa, né? de outras interações. A gente tem que ir descobrindo quem são todos vocês que estão aí, alunos. À medida que a gente for entendendo quem são esses alunos e que eles forem se tornando nomes, pessoas, não cento e quantas pessoas, Sônia, nem sei, são muitos Nós alunos, estamos né? em 100 pessoas assistindo a gente neste momento, mas são 146 ainda. Temos que deixar de ser números. Mesmo que sejamos um número grande, a gente vai criar grupos, eles vão interagir, muitos nomes têm que começar a aparecer, as pessoas têm que ser
nesse processo comunicativo. E aí, que tecnologia? Como tecnologia? Gente, isso é questão da vontade, né? Se eu tenho vontade de dizer ao outro, eu conheço qual é, por exemplo, qual é o uso tecnológico do outro, como o outro se comunica, quais são os seus limites, a gente vai planejar essa comunicação através de recursos, não é o que eu sei, é o que eu posso compartilhar com aquele outro que também domina aquela linguagem. Então, eu preciso saber se o aluno usa se ele não usa o Moodle, que é o caso de muitos alunos, a gente precisa trabalhar esse uso do Moodle, a gente precisa trazer o aluno para essa linguagem, precisa conhecer, a gente tem que compartilhar códigos, saber quais são os códigos dos alunos, ampliar os códigos dos alunos, ampliar isso e trazer isso para uma situação em que a gente consiga ter conversa. Eu acho que nós somos pessoas que, quando conversam, entram em conexão, e essa conexão que nós conseguimos criar no processo comunicativo uns com os outros, nos torna melhores, mais inteligentes, potentes, criativos, poderosos do que somos sozinhos. Então, assim, a gente tem que entender quem é o outro em primeiro lugar. Desculpa se eu me alonguei muito, falei pra caramba, né? Não, a sua fala foi maravilhosa. Mas é o outro. Quem é o outro? É a primeira questão. É isso, eu acho que sensibilizar ele é a ferramenta da existência, né? Se a gente não se sensibiliza, e não se sensibiliza a partir do outro, não se sensibiliza frente aos problemas que as pessoas enfrentam, e não se sensibiliza em projetar os problemas que podem vir de uma falta de acesso, de uma comunicação mal executada, enfim, de uma série de atitudes que podem ser problemáticas, eu acho que a gente acaba não conseguindo produzir bons efeitos, né? E uma coisa, Aurélia, que você falou, eu acho que é essencial a gente reforçar isso. Professores e alunos aprendem mutuamente, é por isso que a nossa comunicação tem que estar muito bem alinhada, muito bem ajustada, para a gente se fazer entender, né? Então, é muito importante reforçar isso com os estudantes, eu creio nisso, dessa oportunidade de espaços. Está com problema, não está entendendo, está com alguma questão, fale, verbalize, se faça entender, para que nós, professores, possamos ressignificar nossa prática, para que os tutores possam auxiliá-los de uma forma mais efetiva e para que os seus colegas, também sendo ferramentas de apoio na construção do seu aprendizado, possam trabalhar junto com você. Né? Então, eu acho que a grande sacada dessa noite, dessa conversa nossa aqui, é isso, é a gestão do tempo, a gestão da comunicação, a gestão do aprendizado, a gestão de tudo o que a gente tem que dar conta, né? Então, acho que isso é uma coisa legal. Quero cumprimentar a professora Patrícia Merlo, que chegou e a gente não conseguiu falar. Patrícia, um beijo, obrigado por ter chegado. O professor Júlio Bentivoglio, que também está aqui na sala. A professora Ana Gabrecht, que eu vi aqui também, eu não sei se ela ainda está aí, mas passou por aqui. Para nós, enquanto equipe do curso de História EAD, é essencial que a gente veja os trabalhos dos colegas, prestigie os trabalhos dos colegas, esteja junto com vocês que são estudantes, porque a gente aprende vendo os colegas fazendo também, porque a gente pode compartilhar, dividir, sugerir coisas para os colegas. Esse contato nosso é muito essencial, assim como o contato entre vocês também é bacana para a aprendizagem, né? Então eu vou começar a me despedir, depois eu passo para a professora Aurélia. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Esse trechinho da noite aí, né, de 7 às 8, menino com fome, a gente querendo beliscar um negocinho, mas está aqui acompanhando. Obrigado a todo mundo. A gente se vê, então, nas nossas aulas. E, Aurélia, muito obrigado pelo Eu que te agradeço. Pela alegria de dividir esse Eu que te agradeço. Você me ajudou bastante. Bom, eu queria dizer boa noite a vocês todos, agradecer o acolhimento, a audiência de todos. Obrigado, e queria dizer que... Sônia, fica... E queria dizer que estejamos todos à vontade com o fato de sermos pessoas que dominam as tecnologias em grau diferente, né? Nós temos diferentes habilidades, diferentes proximidades, alguns não têm proximidades, e à medida que o nosso curso for acontecendo, que todos nós possamos trocar o que a gente sabe, e no final todo mundo vai ficar sabendo um montão mais, né? Boa noite para todo mundo.